Vem comigo que agora eu vou entrevistar o deputado que também é presidente da CPI da Amazonas Energia, o deputado Sinésio Campos, que também é presidente regional do PT aqui no Amazonas. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso programa. Bom dia, Alex. Primeiro, é uma alegria de estar aqui de volta, depois de 5 meses de mandato aí. Um mandato que eu digo assim, como presidente da CPI da Energia, e já fazendo um balanço, né? Do que já conseguimos nesses 5 meses, né? Que já acumulamos várias vitórias. Primeiro, é que esta CPI, o primeiro momento é que essa empresa tentou parar o trabalho dela, né? E a justiça conseguimos suspender uma liminar que ela tentou. E mais foi a paralisação da colocação de novos medidores, né? E que, ao mesmo tempo, a junção que fizemos com os órgãos de fiscalização e controle, né? Que não somente fizemos várias reuniões itinerantes em Manaus, em todas as zonas de Manaus, como também nos municípios. Já estivemos em Barcelos, em Tabatinga, em Parintins, Maués, Itacoatiara, Tefé, Manicoré e Novo Aripuanã. E com isso aqui, Alex, uma coisa muito bacana que nós conseguimos. Quando o Orcínio Oliveira, um dos donos dessa empresa que mora lá no Jardim das Américas, na Ponta Negra, falou que tinham 35% das pessoas que moram lá faziam gato, tá lembrado? Lembro. Eu falei aqui? Lembro. Aí eu peguei e disse, bom, fazer um gato, então as pessoas, né? Os clientes. Imagina ter um vizinho desse que diz, dedura que os outros fazem gato. E eu fui atrás saber se essa empresa, Amazonas Energia, também não fazia gato, né? Então descobrimos que já existe gatos, né? Ou seja, feito por essa empresa. Então isso é um fato novo que ninguém tinha comentado antes da CPI. E para você ter uma ideia, acontece não somente em Manaus, como também no interior. E lá no interior também um fato curioso, que também retiramos nessas blitz que fizemos no interior, retiramos um medidor com metro, que ele nos acompanha, e pasme vocês, o cidadão estava pagando 300% a mais do seu consumo. Ou seja, o Instituto de Preços e Medidas, que antes a gente só pensava que o IPEM era só para ver balança, né, de açougueiro, Clima, né? Clima, ovo da Páscoa, né? Ou então no Natal, vendo os brinquedos que estavam na idade, faixa etária. Então o IPEM hoje, de um órgão que passava de certa forma anônimo, despercebido dentro tem do agora governo. um call center, viu? As pessoas estão buscando e estão pedindo, porque é o único órgão que pode dar um laudo, tá certo? Um laudo técnico de análise de medidores para saber se o cidadão está pagando ou não o seu consumo, né? Então, quando as pessoas reclamam, eu estou pagando muito alto, mas eu já não tenho, já não uso mais a minha máquina de lavar, só tinha 2 freezer, de noite eu desligo, não sei o que, tá? Eu já estou, como digo, acabou, já estou no osso, não tem mais o que economizar, e não baixa a minha energia. Aí você liga com o IPEM vai lá, retira o seu medidor, é o único órgão que pode fazer isso, não é a Amazonas Energia que fez lá no meu medidor, tirou, ela não tem essa autoridade. Tá certo? Quem pode periciar é o Instituto de Preços e Medidas. E aí o IPEM diz o seguinte, você está pagando além do seu consumo. E aí o que resultou? A Amazonas Energia foi multada em R$400 mil, quase R$500 milhões. O senhor esteve nos municípios de Barcelos, Tabatinga, Parintins, Maués, Itacoatiara e Tefé. E o senhor diz que constatou aí um gato da Amazonas Energia, que eles dizem um sobrepreço. Eles usam uma palavra sobrepreço para gato, porque gato só funcionava antes para o morador, para o dono da residência. Ele era gato, era furto. Agora, quando a gente descobre, isso é um escândalo nacional, que a própria Amazonas Energia fazia gato na casa das pessoas. E o senhor traz um dado novo para essa entrevista. Qual foi o município que o cidadão estava pagando 300% a mais na conta de luz? O que tinha dentro dessa casa? Porque nos municípios a gente sabe que é uma televisão, uma geladeira e quando tem um ar-condicionado. O que tinha de mais nessa casa aí para esse sobrepreço e esse gato de 300%? Olha, era uma casa humilde, estava pagando, não estaria, inclusive mais, Alex. Era uma pessoa que
era uma pessoa daquele do cadastro único, uma pessoa que deveria, inclusive, ter o Bolsa Família, que era a tarifa social. Mas não estava incluída na tarifa social? Não estava, pagava, estava 3 contas, uma de 1.350, uma de 1.700 e de 1.800. Então, ou seja, o que ela recebia da tarifa social não daria sequer para pagar. Agora, um detalhe também importantíssimo, o doutor Márcio, que é o diretor-presidente do Instituto de Peso e Medidas do Amazonas, ele é também o presidente nacional dos IPENs, né? E nunca aconteceu na história da República do Brasil, nunca aconteceu uma concessionária ser multada pelo IPEN. Nem o IPEN do Brasil fez isso. Então, o que acontece? Com esta CPI, já está tendo uma resolução, ou seja, já está tendo condições dos outros IPENs de fazer a mesma coisa. Então, esta CPI, que as pessoas às vezes duvidavam se ia dar certo, está sendo referência agora, Alex, para o resto do Brasil. Ou seja, 400 mil. E um detalhe, antes desta penalidade de ter fé, tá? Então já vai ter mais multas. Eu estou falando essa multa de 400 mil foi especificamente nos sobrepreços que estavam acontecendo, nos gatos que a Amazonas Energia estava fazendo. Essa multa foi aplicada de 400 mil reais. O senhor achou que essa multa foi justa dentro do prejuízo que a população do estado do Amazonas tem com essa empresa, deputado? Foi pouco. Um detalhe, isso aqui, inclusive, Alex, é bom que a sociedade saiba, se alguém furta o teu celular, eu estou até com o celular aqui na mão, furta o teu celular, correto? E depois a polícia pega, eu digo, a CPI pega que alguém furtou. Aí o ladrão diz assim, não, está aqui o celular, eu devolvo o celular. Eu te pergunto, mesmo devolvendo para você o celular, deixou de ter o crime? Não deixou de ter o crime. O crime aconteceu. Então, ao contrário, foi flagranteado. É mais do que isto. Houve um furto e houve o flagrante e a materialidade do crime. Então, o que acontece? Quando os 2 diretores técnicos, né, da Amazonas Energia, o doutor Moreira, que é o diretor técnico da Amazonas Energia de Manaus, e o diretor técnico do interior, o senhor Radi de Oliveira, que estiveram na CPI, eles afirmaram, tá certo, que este fato aconteceu, mas que iriam devolver o dinheiro, ou seja, iriam ressarcir. É a mesma coisa do celular que foi furtado e foi devolvido. Ou seja, eles acabaram de afirmar dentro da CPI que o crime aconteceu. Agora, eu digo para você, a minha preocupação qual é? Que nós somos 950 mil clientes, ou seja, existe no Amazonas 950 mil medidores. Quantos medidores, de fato, no estado do Amazonas estão tendo majoração de... E é impossível você fiscalizar esses 950 mil medidores. É por isso que o IPEN hoje já criou até um call center, ou seja, agora tem uma linha direta que as pessoas estão procurando e com uma velocidade muito grande, né? Ou seja, as pessoas estão dizendo o seguinte, eu quero saber, porque não é possível, todo mês a minha conta está aumentando e eu já racionei o que eu podia. Eu desligo, se eu tinha 3 ar-condicionados, só está funcionando um, ou então deixo só 1 hora, só para resfriar um pouquinho meu quarto, eu estou desligando, eu estou economizando, por que não baixa? Então, de repente, pode ser problema no seu medidor, ou seja, não é só no seu medidor, é a forma como essa empresa está te cobrando. Ou seja, como teve Interfé, 300% que o cidadão estava pagando além, e também Manaus foi encontrado primeiro. Está lembrado? 6 medidores, depois 24 medidores, agora mais 2. Estamos encontrando no interior, já está em 36 medidores. Quanto mais está sendo feita a análise desses medidores, mais está aumentando. O buraco no interior, deputado, é mais embaixo em relação a esse gato da Amazonas Energia? Ou aqui na capital é mais exposto isso, porque a imprensa fica mais em cima? Aqui, na verdade, antes da CPI, você via falar disso? Não. Na verdade, antes da CPI, a gente nem sabia que tinha medidor
esse novo medidor, né? Então aconteceu porque a população foi para as ruas, ela fez aquela manifestação e vocês ali fizeram um trabalho na CPI e a gente descobriu que eles estavam fazendo aqueles medidores ali no alto, ali em cima dos postes. É medidor aéreo que até agora também não foram punidos por esses medidores. A gente não sabe se foi a ANEEL mesmo que determinou. Tem várias perguntas que a Amazonas Energia precisa responder e ainda não respondeu para a sociedade amazonense. E olha aqui, eu tenho algumas notícias novas que eu estou dando em primeira mão para você. Dei inclusive para a imprensa, estou dando para vocês, por conta que foi o primeiro órgão de comunicação que abriu, então, e como vocês são fiscalistas, né? A Amazonas, então tenho a obrigação de passar para vocês. Hoje eu estou fazendo uma visita no IPEM, onde se faz toda a perícia de laudos, né, de medidores, o que acontecia antes? A Amazonas Energia lá fazia um documentozinho fajuto, tirava o medidor e depois trazia já uma multa. Isso acontecia aqui, como acontecia no interior. Mas sem o laudo do IPEM, isso é ilegal. Quem tiver esse tipo de documento, é só levar que você vai ser ressarcido. E é uma média, junto à justiça, uma média de uma multa já de R$300 mil. Isso aí já é fato na justiça. Outra coisa que nós vamos saber, que eu não sabia, Alex, é bom que... eu não sabia mesmo, até semana passada, que existem 2 empresas no Distrito Industrial que produzem esses medidores, que fabricam medidores para o Brasil todo. Medidores. Eu pergunto a você, por que compraram esses medidores aéreos? O senhor falou que compraram, que compraram medidores que vai dar em torno de mais de R$1,5 milhão esses medidores, não é isso? Ou cada um foi 150 medidores que compraram? Não, escuta aqui, eles, primeiro já instalaram 11 mil medidores que a Justiça mandou parar, só que eles falaram, eles quando eu digo assim, o senhor Moreira, diretor técnico de Manaus... Qual foi a quantidade exata? Eles já instalaram 11 mil medidores, né? E a Justiça mandou parar. Só que, olha aqui... Eles compraram esses 11 mil, cada um por R$1.000. Não, compraram R$1.000. Isso eu não vejo de fora. Exatamente. Só que, olha aqui, Alex, a bomba que eu vou dar para você. Eles afirmaram, inclusive está publicado no Diário Oficial, que todas as declarações que as pessoas fazem na CPI é publicado, tá certo? Em ata. E eles falam o seguinte, eles estão recorrendo na justiça, perderam na primeira instância, perderam na segunda, onde o doutor Chalub manteve, eles estão recorrendo, eles querem chegar a 100 mil medidores. 100 mil, então... 100 mil medidores, ou seja, se custa cada um R$1.000 que eles falaram, gastam em média R$500 de fios e de mão de obra para instalar esses medidores aéreos, ou seja, cada medidor deve custar em torno de R$1.500. 1.000 na compra, não é? E 500 para instalação. Eu estou falando 100 mil medidores que eles querem chegar nessa média, eu estou falando numa cifra de R$150 milhões. Eu te pergunto, essa Amazonas Energia, ela tem tanto do dinheiro para investir só na compra de medidores, tá certo? Ou seja, ela tem que gastar em tecnologia, tem que melhorar na qualidade do serviço. Né? E sabe o que é interessante? E aqui se tem. Então eu quero dizer que será se... esses medidores aéreos, que é uma vergonha, uma aberração, fio para tudo quanto é lado aéreo, hoje, eu estou até antecipando, eu vou ver por que não compro aqui. Será se os medidores daqui, que também tem o selo do Inmetro, a chancela do IPEM, por que compra esse? E que não são esses aéreos, não são esses modelos aéreos. Então vamos verificar, que gera emprego, renda aqui na Zona Franca de Manaus. Que a população já disse, não a esses medidores aéreos, que é um medidor que a Justiça já disse não. Agora um detalhe, eu vou chamar de novo os donos dessa empresa, eu vou querer dizer o seguinte, como foi esse processo de licitação desses 11 mil medidores? Se vocês querem chegar em 100 mil, será se vocês já compraram 100 mil medidores? 89 mil medidores estão armazenados em um canto? A gente precisa saber onde que está armazenado. Claro. Mas, deputado, eu quero, o nosso tempo está terminando aqui, eu quero lhe perguntar agora, fazer perguntas políticas, uma única pergunta. Existe hoje uma intriga dentro do PT, que é
PT, uma base, uma parte quer lançar um candidato próprio, e esse candidato é o ex-senador João Pedro, e outra parte não quer lançar um candidato próprio. Mas o senhor já me disse aqui que a única certeza que o PT tem hoje é que o candidato a presidente é o Lula e o candidato ao Senado aqui vai ser o Omar Aziz. Como é que vem o PT na eleição estadual? Continua a mesma coisa. Eu não dou um milímetro de passo para frente nem para trás. Continua nisso aí. Agora, você vê, esse final de semana teve uma movimentação de partidos, né? Ou seja, a janela está aí para quem pula de um lado para o outro, mas macaco que pula de galho em galho quer pegar chumbo, né? É boa. Então, eu vou anotar isso daqui. Não é verdade? Então, eu, por exemplo, nunca tive outra filiação partidária, desde 90, quando me filiei no PT, eu sempre fui meio escabriado com o partido político, porque eu via que a questão política não era meio forte. Eu acho que é por isso que deu certo, de eu ter essa minha linha de conduta na política, por conta, Alex, que o lugar da política também é de pessoas sérias, não é só de bandido, não. Então, vocês não têm uma definição ainda de apoio na eleição estadual? Essa eleição, Alex, é diferente. O PT é o Partido Nacional. Aqueles partidos de quitanda... Deputado, a nossa audiência está muito grande, mas a gente precisa ir para o intervalo comercial. O senhor me responde isso depois do intervalo comercial.